Vamos falar de Vasco, de possíveis reforços, um ainda para esse Campeonato Carioca e outros já visando para o Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o discurso do técnico Ramon Dias sobre mentalidade vencedora, né, que apareceu nos bastidores lá da TV Vasco. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia pra todo mundo! E sábado a bola rola! E como rola lá em Caraciaca, no Espírito Santo, o Vasco em Volta Redonda, 10ª rodada da Taça Guanabara. Jogo que pode colocar o Vasco praticamente entre os classificados para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando vocês o seguinte, tem uma correção que eu disse na hora do almoço. O Vasco está na 4ª colocação, já que o Nova Iguaçu bateu no Audax. Inclusive o Audax já pode ser rebaixado no próximo jogo se ele perder. Ele vai ser rebaixado com 2 rodadas de antecedência para a Série B do Campeonato Carioca. Mas falando na Série B do Campeonato Carioca, vamos ver se esse ano o América, né, que é hoje presidida pelo Romário, mas é o segundo time de todo o Carioca, finalmente sobe para a elite do futebol do Rio de Janeiro. Bom, e nisso o Vasco está na 4ª colocação. Se a semifinal fosse hoje, o Vasco pegaria o Fluminense nas semifinais e pegaria o Fluminense nas semifinais e o Flamengo pegaria o Nova Iguaçu. Com isso, o Fluminense teria vantagem sobre o Vasco de 2 resultados iguais. Tipo, se o primeiro jogo o Vasco vencer por 1-0, o Fluminense se classificaria para a final, vencendo o segundo jogo por 1-0. No caso aí, o Vasco, se vencer por 1-0, por exemplo, o primeiro jogo, tem que segurar o empate ou vencer também para ir para a final. Mas ainda tem 3 rodadas para acontecer, tudo pode acontecer. Pode ser, ainda tem chance do Vasco terminar, por exemplo, a Taça Guanabara em segundo lugar. Ainda tem um Fla-Flu para acontecer, se eu não me engano. Então, e o Vasco agora já enfrentou todos os seus clássicos, vai pegar 2 pequenos de Volta Redonda e vai encerrar a fase de classificação contra a Portuguesa da Ilha do Governador em São Januário. Então, tudo pode acontecer durante essas rodadas finais do Campeonato Carioca. Bom, da fase de grupo, depois tem a semifinal. Bom, e hoje foi falado muito da possível contratação do meia uruguaio Carlos de Pena, que está no Internacional, pouco espaço lá. E a história de primeira mão foi dita pelo jornalista gaúcho Lucas Dias. É engraçado na postagem dele que ele falou que teve uma negociação, na verdade houve uma especulação forte, oficial. Teve uma sondagem do Vasco em 2022 pelo jogador. Só que o jogador acertou de cara com o Internacional que fez proposta oficial e ele acertou, assim, na época, com o time gaúcho. Ele foi emprestado junto ao, digamos, da Rússia. E nessa postagem do Lucas Dias diz que a 77 aprovou a contratação desse jogador em 2022. Porém, não tinha SAF do Vasco naquela época. A 77 não fazia parte da vida do Vasco naquela ocasião. Ficou meio confuso.
Eu não sou como o Pedrosa de ficar desmentindo colegas, mas acabou na postagem dele sendo confusa. Eu fui atrás que há de verdade com os colegas lá do Rio Grande do Sul. Na verdade é o seguinte, que a staff do jogador, já que o jogador não vem sendo muito aproveitado pelo Eduardo Cauês, que é o técnico do Internacional, se ofereceu o Carlos de Pena para o Vasco, e o Vasco está avaliando. Tanto é que o Vasco não fez ainda a proposta oficial pelo Carlos da Pena. E, como disse, em 2022, o Inter contratou por empréstimo o De Pena junto ao De Gamo por um ano. E na virada de 2023 para 2024, o Inter renovou com o jogador e teria que comprar junto ao De Gamo. Mas não se sabe se o Colorado Gaúcho comprou 100% do direito do jogador ou se ainda tem uma porcentagem que pertence ao clube russo. Seja como for, a proposta oficial, como eu falei, não chegou à mesa do Internacional. Bom, vamos esperar os próximos capítulos, porque ter muito cuidado quando tem janela ainda aberta. Tem muita especulação, tem muito empresário cravando. Então vamos ter cuidado, porque de oficial junto ao Internacional nada chegou. E o Vasco monitora o atacante Carlinhos do Nova Iguaçu, que é o artilheiro do Campeonato Carioca no momento, mas há 4 clubes também interessados nele. E no caso do Carlinhos, como ele está disputando o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, ele só poderia ser inscrito e virar jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. É um atacante que poderia ser o reserva imediato do AE. Vamos aguardar, porque o Carlinhos está... Outros clubes interessados neles. Espero que pelo menos a staff do jogador não faça grandes leilões por ele. E vamos encerrar o nosso Desperta Vascaíno falando sobre o discurso do Ramon Dias após a vitória sobre o Botafogo, ele falando da mentalidade vencedora, que o Vasco tem que manter esse foco para ter voos grandes durante a temporada, tanto na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, ano passado, principalmente no primeiro turno, o Vasco chegou a ter aquela campanha ridícula, que teve colegas até cravando que o Vasco seria rebaixado com certeza. E graças ao Ramon Dias não foi, teve aquele arranque no segundo turno. E você vê como um técnico, um técnico vencedor, um técnico que é um craque, como um treinador, posso dizer. O discurso dele é outro. Sempre levantando o time para cima, fazendo que os seus jogadores tenham alma e mentalidade. Vamos jogar aí, para a gente despedir do nosso Despertar Vascaíno, o discurso do Ramon Dias. Este es el camino. No hay otro el camino del sacrificio, del esfuerzo de parte de todos. Este es el camino. El que no se adapta a este sistema, a esta mentalidad, no puede estar en Vasco. Vamos a seguir igual. Vamos con esta mentalidad ganadora, gente. Es un equipo grande este. Vasco es un equipo grande.
Hay que tener esa mentalidad. Hay que clasificar. ¿Ok? É isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.